Olá pessoal, graça e paz, aqui quem fala é o apóstolo Gelson Becker da Escola de Ativação Profética e eu quero desafiar você a levantar um altar de louvor, adoração, intercessão pela cidade de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. Existe um alerta iminente de furacão, a previsão é de categoria 4, uma categoria devastadora que causa muitos prejuízos, mortes, mas eu creio que se o povo de Deus se unir em unidade no espírito, independente das suas diferenças e suas identidades denominacionais, da sua tradição religiosa familiar, se é católico carismático, se é protestante, se é pentecostal, se é neopentecostal, ou se faz parte do nosso atual movimento de restauração do entendimento apostólico profético, eu creio que se o povo de Deus se unir em unidade, filhos de Deus maduros, cheios do conhecimento da glória de Deus, eles podem manifestar a glória de Deus e pôr em liberdade toda a criação que geme com dores de parto, toda a criação que vibra, até mesmo nos fenômenos meteorológicos de uma possibilidade de furacão, de morte, de destruição. Eu sei que você está com medo, com ansiedade, com preocupação, e você deve se planejar, deve se organizar, deve se estruturar e no campo do planejamento estratégico fazer tudo aquilo que eles estão recomendando pela televisão, pela rádio, pelas mídias sociais, aí aos moradores de Orlando. Mas além das precauções administrativas que são responsáveis, e não é falta de fé se organizar botando uma proteção na janela de vidro, colocando o seu carro num lugar mais protegido ou os seus filhos num basement, isso não é falta de fé. Além destas coisas, é necessário vencer o medo com o bem. A nossa fé em Cristo Jesus é a fé que vence o mundo e é a fé que vai manifestar a glória de Deus no meio dessa iminente situação de destruição, e a cidade será visitada por uma chuva forte, por um vento que não vai fazer muitos estragos, a não ser arrancar algumas folhas de árvore. Se você crer nisso, e se o espírito de unidade tomar conta do povo e da psique da cidade de Orlando, eu creio que semelhante à experiência de alguns anos atrás, a equipe de profetas, intercessores da Ana Mendes se comunicou comigo, que estavam em Miami orando, intercedendo por um outro furacão que a previsão era ser destruidor. Quando o furacão chegou em Miami, foi só uma chuva, uma inundação de ruas e algumas árvores, algumas folhas arrancadas, alguns galhos quebrados, mas não houve mortes, não houve aquele catástrofe. Os meteorologistas até hoje não conseguem explicar como é que no Golfo do México, no mar, essa tempestade que iria assolar e destruir Miami se dissipou. A equipe do Guilherme Maldonado estava na igreja fazendo um altar de louvor, adoração e intercessão com muitos outros pastores e muitas outras denominações de muitas outras igrejas, e a cidade de Miami foi poupada da destruição. Eu creio que a mesma experiência válida inspira a fé de vocês e vai se repetir na cidade de Orlando se vocês pegarem juntos no espírito de unidade. Não caia na imaturidade de tentar se autoafirmar como profeta, orando e intercedendo somente sozinho, sem envolver o espírito de unidade, porque a psique da cidade precisa apresentar a Deus um fruto chamado fruto de arrependimento. Não é Deus que quer castigar Orlando com essa tempestade. São os demônios que têm direito de reivindicar sangue pelo acúmulo, pela somatização, pelo cálice ao ponto de transbordar com o depósito de malícia e iniquidade dos moradores de Orlando. Mas o espírito de arrependimento, o espírito que convence da justiça, do juízo e do pecado, ele é grátis, ele é gratuito, ele é intenso, e ele está sobre a cidade de Orlando, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja local e sobre todos os moradores ao seu redor, para trazer livramento, trazer arrependimento, dar uma chance. O tempo é agora, o momento é esse. Nas próximas horas vamos nos unir com louvor, adoração, intercessão. Comunique esse vídeo para o maior número possível de pessoas, para líderes, até para quem não faz parte da igreja do Senhor Jesus, mas se essa pessoa tem temor de Deus, o espírito dela se une ao Espírito do Senhor, entra nessa frequência eletromagnética da glória de Deus, gerando arrependimento, gerando mudança, gerando transformação e pedindo
livramento. Eu creio que esse furacão se dissipa no oceano e quando chegar no continente já vai chegar fraquinho. Você crê junto comigo? Então vamos juntos abrir a boca, manifestar a glória do Senhor, pôr em liberdade os espíritos elementares que presidem a água, o vento, a terra, o subsolo e todas as outras coisas ligadas à natureza. Porque filhos de Deus maduros, eles põem em liberdade os fenômenos da natureza que estão se alinhando e se organizando para destruir, derramar sangue e ceifar almas. Em Atos capítulo 27, as versões mais antigas, as versões por equivalência dinâmica, elas dão o nome do demônio, da personificação do mal, o nome do furacão que derruba e naufraga o barco de Paulo. Atos 27, no versículo 14, a tradução revista e corrigida dá um nome esquisito, chamado, mas não muito tempo depois, deu nela um pé de vento. A tempestade chegou no barco em que Paulo estava navegando, chamado Euroaquilão. Euroaquilão é essa expressão que a revista corrigida fiel dá ao espírito, ao demônio, ao furacão que naufraga o barco de Paulo. As traduções mais recentes, por equivalência dinâmica, não dão o nome dessa personificação do mal ligada ao naufrágio de Paulo. Existe uma outra tradução que dá o nome de Euclipseton. Isso é uma questão de traduzir semanticamente palavras do original hebraico, sempre tem uma variante. O fato não é o nome da personificação maligna que vem do mar destruir as pessoas. O fato é que o Espírito do Senhor está se movendo dentro de você para que você vença o mal com o bem. Vença o medo, vença a insegurança, vença o temor, vença a possibilidade de catástrofe ou de dar tilt, a sua fé desfalecer. Isso não vai acontecer, porque nós estamos juntos, você não está sozinho. Nos dizem que Jesus andou aqui na terra. Haviam muitos mortos e ele não ressuscitou todos os mortos daquele cemitério. Ressuscitou somente Lázaro. Lázaro estava conectado com ele. Ressuscitou somente a filha de Jairo, porque o centurião se conectou a ele. Ele não ressuscitou todos os que precisavam ser ressuscitados, mas ele ressuscitou pessoas que estavam conectadas e ligadas espiritualmente ao ministério dele. Nos dizem que Elias caminhou lá na Palestina. Ele não ressuscitou todos os filhos de todas as viúvas, mas havia uma em específico que estava conectada ao ministério dele, que havia uma relação de honra com a unção que operava sobre o ministério dele. E aquela pessoa e aquela família, ele exercia autoridade espiritual sobre ela para poder abençoá-los e liberar sobre eles o fluxo de ressurreição. Assim acontece com o fenômeno financeiro, da multiplicação do azeite na botija. Assim acontece com Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Havia muitos famintos no planeta Terra quando ele operou, mas nem todos os famintos do planeta Terra estavam conectados a ele, ouvindo o ensinamento dele e honrando a unção messiânica de Deus sobre a instrumentalidade dele. Os que vieram ao encontro dele, de modo algum ele lançou fora, de modo algum ele os desprezou. Fossem ricos ou fossem pobres, fossem influentes ou fossem desprezíveis, ele amou a todos, mas o critério é: quem recebe profeta na qualidade de profeta tem direito a receber galardão de profeta. Quem não recebe profeta na qualidade de profeta, não recebe justo na qualidade de justo, não tem direito a galardão de justo. Mateus capítulo 10, versículo 40 a 41, Jesus só está reafirmando no Novo Testamento um versículo que você está cansado de ouvir. 2 Crônicas 20:20, creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros, creia nos seus profetas e prosperareis. Essa chave do Antigo Testamento Jesus reafirma no Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 40 e 41. E ele tinha isso em mente ao ponto de saber que haviam muitos necessitados de ressurreição, muitos necessitados de cura, muitos necessitados, mas somente algumas pessoas que estabeleceram este alinhamento profético. Mente, alma, espírito, coração, com a palavra que ele estava ensinando. Essas pessoas tinham direito de receber da parte de Deus o fenômeno quântico, o fenômeno sobrenatural, a provisão, a cura, o milagre, a ressurreição. Eu quero que você se conecte com homens de Deus, com mulheres de Deus, estabeleça um círculo de oração, estabeleça um vínculo. Eu quero que você rompa com o espírito de independência, com o espírito de orfandade e nesse momento supere as suas barreiras, os seus bloqueios, os seus traumas, as suas frustrações do passado, de ter sido rejeitado, ter sido julgado, de ter sido hostilizado por algum religioso idiota que simplesmente não o amou na qualidade de um filho de Deus.
Esqueça os bloqueios, os erros e as frustrações do passado. A destruição é iminente, mas o espírito de livramento é poderoso na boca daqueles que clamam: Abba, Pai, Paizinho, Pai querido, Pai celestial. Vem sobre a cidade de Orlando, vem sobre a igreja de Orlando. Eu libero agora o espírito de unidade sobre a tua vida e declaro que pastores que não se relacionam vão voltar a se relacionar. Líderes que competem entre si vão pedir perdão e vão se arrepender. Aquele que foi antiético vai amadurecer, vai corrigir. E que tudo aquilo que é hoje um bloqueio para que o espírito de unidade trabalhe numa frequência de concordância, a fim de que os filhos de Deus dissipem esse mal, dissipem esse furacão, está caindo por terra agora. Deus usa a instrumentalidade desta iminente destruição para manifestar a sua glória, a sua cura, a sua restauração. Igreja de Orlando, desperta, levanta-te, resplandece a glória do Senhor, sacode a poeira, limpa a sujeira, tira a tua vergonha, troca as tuas vestes, vestes de luz, vestes de glória, vestes de restauração, porque eu declaro sobre a tua vida que está assistindo esse vídeo até agora, quase 10 minutos de gravação, coroa de justiça ao invés de cinzas, veste louvor e adoração ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria. Vem conosco na oração, é tempo de clamar e honrar a Deus pelo livramento na cidade de Orlando. Deus te abençoe.